Às vezes eu comento com alguns colegas que tem clientes que deveriam ganhar um Oscar pela arte que usam para persuadir um profissional. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Quando eu falo em persuadir, eu falo em convencer o profissional por mais experiência que a pessoa tenha. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. O cliente chegou e falou assim, cara, o meu motorzinho parou e estava funcionando normal, de repente parou. Você não quer dar uma olhadinha para mim? É coisa simples, coisa de 5 minutos, talvez até menos para você que conhece um pouco de motores. Aí eu perguntei, mas que tamanho é esse motor? Ah, não, um motorzinho pequenininho. Aí o que vem na minha cabeça? Um motorzinho de impressora, um motorzinho de um micro-ondas. Eu nem perguntei motor de que equipamento era, de tão convincente que foi a afirmação da pessoa. Quando eu chego na instalação elétrica, eu pensava que fosse esse. Aí chega lá, nós temos esse. É claro que eu estou usando motores aqui para exemplificar as situações, não a situação, tá? Que muitas vezes clientes usam da arte de persuadir pessoas, né? Para convencê-la a ir ver ou ir fazer um trabalho, tá? Muitas vezes a pessoa fala de um determinado trabalho, a pessoa inclusive fala preço. Não, você vai, coisa de 3 minutos, isso aí coisa de R$ 10, você faz e sai de lá feliz ainda. E aí você vai na obra, né? Você vai na instalação e percebe que o abacaxi é bem maior do que aquilo, né, que sua imaginação, tá, te mostrou. Eu estou falando isso aqui usando motores, mas ontem eu passei por uma experiência legal, tá? O cliente falou que o chuveiro esfriou, que estava as luzes acendendo quando o chuveiro ligava, estava piscando, estava queimando, etc e tal. E ele falou para mim assim, cara, eu vi um fio quebrado, tá? E eu falei para ele, bom, se você viu um fio quebrado, ele me falou assim, quanto você cobra um fio quebrado? Um fio quebrado eu cobro R$ 50 para emendar para você, tá? E aí, na minha cabeça, um fio quebrado o quê? Um fio quebrado, que ele já tinha certeza que fosse um fio quebrado, e chegar lá era simplesmente desligar o disjuntor, emendar o fio e ligar de novo, aí ia voltar a instalação a funcionar. Quando eu cheguei na instalação, eu perguntei para ele, e aí, onde é que é o fio? Ele falou, cara, eu não sei, me falaram que poderia ser um fio quebrado. Aí eu já percebi com essa explicação que eu uso a expressão montar num porco, né? Quando você acredita numa coisa e quando chega lá observa que é outra. Eu falei, tudo bem, onde é que é o quadro geral da instalação? Quando eu cheguei no quadro geral da instalação, eu nunca tinha visto um quadro montado daquele jeito. Por pior que fosse a instalação, eu nunca tinha observado um quadro daquele. Um quadro com fios 2,5, um fio 2,5 como neutro para a instalação todinha. Eu estou falando de 4 cômodos de uma casa, tá? Um único fio 2,5 que está vindo do ramal do padrão de entrada e para alimentar uma casa inteira. Quando eu consegui identificar as duas fases que deveria vir do padrão principal lá do poste, eu observei ao testar que uma delas não tinha energia. Eu fiz um teste simples com multímetro e percebi que não tinha energia. Então o que eu fiz? Fui lá no padrão elétrico, mais ele, medi o disjuntor na entrada e na saída, tinha 220 volts. E então me sobrou a certeza que realmente tinha um fio quebrado.
Só que o fio estava quebrado em uma altura aproximada de 8 metros de altura. E eu sem uma escada daquela que a Enel usa, ou a Telefônica usa, aquela que você abre o lance, consegui identificar que o fio que estava dentro de um conduíte amarelo, tá? Todo quebrado pelo sol, e tinha um fio quebrado lá dentro, tá? E para emendar esse fio naquela altura, chovendo, corpo molhado, sem ter a escada. Ou seja, o cliente conseguiu uma escada emprestada, como eu tinha garantido para a proprietária, porque ela tinha crianças pequenas, que eu só ia sair de lá quando o chuveiro estivesse aquecendo, tá? Eu já tinha montado num porco, como normalmente eu falo, então eu fui subir nessa escada, abri esses 2 lances de escada, subi lá, verifiquei esses fios, realmente estava torrado lá em cima, numa altura, né? Ele descia de dentro do quadro, beirando a parede, pelo conduíte. Descia, na realidade, tanto esse conduíte amarelo, como outras 4 ligações que o profissional colocou dentro de cano de água, tá? Então eu identifiquei isso, fomos conseguir pedaços de fio com ele, com o proprietário da instalação, pedaços de fio velhos, todos torrados, mas era o que tinha para aquele instante. Eu fiz essa emenda do momento que eu cheguei ao momento que eu saí, eu gastei algo em torno de 5 horas para resolver esse problema, tá? Eu estou narrando isso porque estou exemplando aqui também com motores, porque é mais ou menos essa ideia, tá? O meu motorzinho pequenininho, quando você chega lá, você tem um motorzão grande e com problema maior, muitas vezes fora do seu alcance. No meu caso lá, nessa instalação, se eu tivesse que seguir as normas de segurança, eu falo, né? Eu talvez nem tinha feito esse serviço. Porque eu não tinha a escada adequada, estava sem cinto de segurança naquele momento, estava chovendo, tá? E os fios, o fio que quebrou, ele estava torrado a tal ponto de ter grudado a capa, né, no metal. Ou seja, para descascar um fio assim é bem mais trabalhoso. Deu muito trabalho, consegui fazer a emenda, correndo o risco de cair daquela altura, mas aí somou-se mais um aprendizado, tá? Que a gente nunca dê orçamento sem ir ver antes, tá? E também nunca deixar ser levado pela persuasão da maioria dos clientes que eu tenho observado, tá? Muitas vezes deve ser pela inocência, eu não acredito que a pessoa vai pela maldade, tá? Principalmente a pessoa que não conhece a eletricidade. Ela chuta, ela ouve os outros falar e chega em você e fala, não, é um fio que quebrou, é coisa muito simples. E realmente um fio quebrar é algo muito simples. Mas qual é a altura que está esse fio, né? Que fio é esse? Tem como a gente acessar sem precisar de escadas, sem precisar de um andaime, qualquer coisa parecida? Então foram perguntas que eu não fiz naquele instante que eu fui persuadido e acabei tendo que pagar caro, né? Por ter confirmado um preço de um serviço que tecnicamente era simples e acabou se tornando difícil. É claro que, embora não seguindo todas as normas, eu desliguei os disjuntores, eu fiz um aterramento, amarrei a escada em uma grade que passava paralela à parede. A escada não ia cair em hipótese alguma, tá? Por isso que eu optei em segurar nessa escada a mais ou menos 6 metros de altura. Não recomendo nunca ninguém a fazer isso, tá? Foi um fator de emergência. Eu me coloquei no lugar daquela mãe com 2 filhos no escuro e fui resolver esse problema. Problema resolvido, mais um conhecimento adicionado, nunca deixar se levar pela persuasão do cliente. É que normalmente eu não me deixo ser levado pela persuasão, mas tem pessoas que você conhece que você acaba muitas vezes, mesmo não podendo naquele instante, você para o que está fazendo, vai lá e vai tentar ajudar, tá? Fica a dica, fica o aprendizado. Motores aqui eu estou usando apenas para exemplificar mais ou menos a ideia.
Se você gostou, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.